Marcos 5, verso 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Em algumas versões, Gadarenos ou Gadara. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Só até aqui. Irmãos, qual que é o contexto desse momento em que Jesus visita essa cidade de Gadara? Essa cidade hoje ela nem está mais no mapa da região. Qual que é o momento? Se nós observarmos no capítulo 4 de Marcos, Jesus está no meio de multidões. Ele está ministrando, ensinando. Ele coloca parábolas preciosíssimas da palavra de Deus, dentre elas a parábola do semeador. E Jesus, naquela ocasião, ele ministrava para aquela multidão que estava ali naquele lugar. E chegou um momento que, vamos dizer, o culto acabou. O ensinamento acabou. E qual foi o próximo passo que antecede a viagem para Gadara? Por que eu estou dizendo isso? No princípio, multidão. No próximo passo, Jesus convida os discípulos: vamos atravessar a margem. E muitas das vezes, atravessar a margem, talvez pode ser passar por um momento de saúde, por uma doença, por uma intercorrência dentro da vida, por um problema financeiro. Mas no caso do texto em questão, do cenário em questão, Jesus convida seus discípulos para atravessar a margem. E quando ele atravessa a margem, a percepção que tenho é que todo mundo, quando vai atravessar a margem de um lago, de um rio, de um mar, é que o tempo está bom. Só que não é o que acontece. Quando eles entram no mar, vem uma tempestade violenta. Porque eu entendo que no mundo espiritual, muitas das vezes, nós ainda estamos na dúvida: está perto da nossa bênção? E muitas das vezes o inimigo vem com força, com violência e joga uma tempestade violenta. Só que o exemplo de Jesus e o exemplo dos discípulos são completamente diferentes. Os discípulos se assustam. Os discípulos, eles acordam Jesus desesperado e perguntam: "Mestre, o Senhor não importa que morremos?" Interessante. Agora há pouco tinha ouvido uma mensagem ministradora do semeador. A palavra parece que não tinha guardado, ela não tinha germinado, ela não tinha tido semente no coração dos discípulos, e muitas das vezes não tem nos nossos corações. Muitas das vezes a gente recebe a palavra, mas a palavra ela não cai em lugar que germina com qualidade para posteriormente frutificar. E o que acontece nesse momento? Quando Jesus acorda, Jesus, com a sua autoridade, ele determina para as águas do mar aquietar e o vento parar. Que poder! Creio que até aqui todo mundo conhece bastante essa mensagem. Qual que é o próximo passo?
Ele chega na outra margem. Quando ele chega na outra margem, eu estava sentado aqui agora, o Espírito de Deus falou comigo. Quando Jesus pisa em Gadara, uma região litorânea, possivelmente quando ele pisa na praia, esse homem já vem correndo e se prostra. Quem era esse homem? Quem era esse homem? Esse homem, a Bíblia não relata muito bem detalhes dele, mas a Bíblia relata em princípio, ele tinha família. Só que a percepção que nós temos, porque quando você lê todo esse capítulo, quando termina a mensagem, você só consegue perceber que ele tinha família lá no final. Mas no princípio ali, quando ele encontra com Jesus, que jeito que era o estado de vida desse homem? O estado de vida desse homem era o seguinte: ele gritava dia e noite. E numa das versões que eu estava estudando, ele clamava. Parece que uma percepção, pastor Roberto, de interrupção, talvez de um descanso demoníaco daquele homem. Talvez eles permitiam por alguns instantes ele parar um pouquinho e ele clamava, ele gritava dia e noite. Tem uma das versões mais arcaicas que fala clamava. Eu gostei dessa expressão. Por que eu estou dizendo isso? Porque em vários lugares, até em mensagens que eu mesmo ministrei, eu tive a percepção que o Senhor gosta de ouvir clamor. O Senhor, Ele atende clamor. E o Senhor largou as multidões, Ele largou o período ali daquele barco, depois do mar ter cessado, de ter trazido a bonança, mas Ele foi numa cidade libertar uma única pessoa. Por isso que eu falei, a expressão do amor que liberta prisões. Irmãos, no mundo espiritual, quantas vezes esse homem possivelmente clamou por libertação? O que a sociedade pôde fazer por esse homem? Nada. Primeiro, ele perdeu a sua casa. Segundo, a sociedade, em momentos que ele aparentemente dormia, o amarrava. Colocava correntes nas suas mãos e grilhões nos seus pés. E a expressão, quando você vai estudar a corrente e o grilhão é mais forte ainda. Ele despedaçava os grilhões. Era a força dele? Pessoal, não. Era a força dessa legião de demônios que estava dentro da vida desse homem. Irmãos, o que é legião? Legião naquela época, porque Jesus, ele cita muita coisa em paralelo com o que estava na época. Legião na época era uma parte do exército romano de 6.000 soldados. Cada um, dentro de 6.000 soldados, tinha suas categorias. Um era de ataque, outro de retaguarda, outro de talvez um ajuste de armas. E aí a gente passa a imaginar como é que um ser humano pode suportar tamanha escravidão, tamanho controle do mal. E aqui a gente já traz algum paralelo. O que o inimigo veio fazer com a vida do ser humano? O que o inimigo veio fazer com a vida daquele que não quer a presença de Deus? Primeiro, ele veio matar. É sentença, irmãos. Essa sentença foi dada por Deus lá no livro de Gênesis. Certamente morrerás se vocês cometerem pecado. Então o inimigo, a primeira coisa dele, ele veio matar. Segundo, ele veio roubar. Ele veio destruir. Ele veio acabar com a vida. E a percepção, quando eu estava estudando esse texto, eu quero te dizer outra coisa. A primeira coisa que ele fez, colocar esse homem no pó. Ele tirou ele da casa dele. Ele tirou a habitação que ele tinha com a sua família.
A Bíblia não relata o motivo. Ele tirou as suas vestimentas. Ele tirou o seu autocontrole, o seu autodomínio, porque nenhum de nós aqui pega um animal para não pega uma ferramenta para se cortar a si próprio. Mas a Bíblia fala que esse homem pegava as pedras e se cortava. Imagina, irmãos, esse homem, ele perde a sua casa, ele perde as suas roupas, a sua dignidade. Porque coisa chata é quando a gente vai no médico e tem que se despir. O Senhor não nos fez para ter vergonha de se despir. Mas se você olhar em Gênesis, o pecado traz vergonha. O pecado traz uma exposição das nossas vidas. E muitas das vezes, a roupa que vestimos, talvez ela até passe a traduzir de que jeito que está a nossa vida. Mas aqui nós estamos falando de vestimenta também espiritual. Ele acabou com o homem. Ele tirou todas as possibilidades de controle desse homem. A Bíblia fala que ele era atormentado dia e noite. Sabe onde ele dormia? Ele dormia nos sepulcros. Imagina, acabou de ser sepultado agora, ele ia lá, quebrava essas sepulturas todas e deitava junto com essas coisas. Por que eu estou tentando traduzir bem detalhado para você? É porque nessa noite eu tenho um compromisso com a palavra de Deus de dizer para você, nada que está nas nossas vidas, Jesus não pode resolver. Jesus não pode libertar. O Senhor Jesus, Ele veio para libertar, irmãos, qualquer problema das nossas vidas. O Senhor veio restaurar as nossas vidas, as nossas famílias. O cuidado de Jesus, Ele abandona a multidão, Ele atravessa uma tempestade que, se não fosse a sua própria autoridade, poderia ter levado à morte. Mas o que é a morte para o nosso Jesus? Ele é a vida. Mas a Bíblia fala que Ele teve autoridade de repreender o vento, as águas e agora. Antes, quando esse homem começa a conversar, o Senhor veio nos atormentar, o Senhor Jesus eu interpreto no texto. Quando eu estava estudando, a interpretação que eu tive é que o Senhor Jesus já vinha repreendendo essa hoste maligna, esses demônios. Saia dele. Saia dele, porque a percepção, se você olhar aí, se você verificar aí, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente, pois Jesus lhe tinha dito, passado, saia deste homem, espírito imundo. Irmãos, que autoridade, hein? Pisou na praia e os demônios perceberam que o domínio tinha acabado. Ele conduziu o homem até a presença de Jesus. O domínio satânico tinha encerrado naquela hora. O amor que liberta as prisões. E o que me vem a ficar refletindo, a ficar pensando nesse amor poderoso. Jesus, quem é que te convidou para ir em Gadara? São perguntas que nós fazemos, na nossa simplicidade. Mas eu tenho a resposta. Aquela voz daquele clamor, quando aquele homem gritava, Jesus falou: eu vou lá libertar. Eu vou acabar, porque lá não tem homem nenhum que resolve aquele problema. E essa tempestade que aconteceu com antecedência, o que foi essa tempestade? Será que o inimigo já não sabia que a direção era de libertação naquela área? Será que ele não levantou essas ondas desse mar para poder tentar impedir a chegada de Jesus naquele lugar? E o que eu quero dizer a cada um de vocês, meus irmãos, o que eu quero dizer a vocês, o Senhor Jesus, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. A palavra de Deus fala que foi dado a Ele todo o poder nos céus e na terra.
Irmãos, nós servimos a um Deus que te dá a liberdade de você sair para trabalhar, que te dá a liberdade de você sair para cultuar, que te dá a liberdade de você andar para todo lado. Por quê? Porque se você for no livro de Jó, o próprio Satanás fala com Deus assim: mas também tu o cercaste, tu protegeste a sua família, todos os seus bens. Então é momento de você ter a interpretação. Pode sair para vir para o culto, irmãos. Eu estou dizendo a você que o Senhor Jesus tem poder para te proteger. Eu não estou afrontando a doença, irmãos, como esses cantores brincaram aí recentemente, e o Senhor permitiu a doença chegar lá e mostrar para ele: peraí, vou te mostrar como é que é. O que eu estou te dizendo é que quando você está sob a proteção e a permissão do Senhor de te guardar, se Ele não der ordem para te dar problema, irmão, não vai ter problema não. Mas Ele é Deus para curar, como Ele curou o pastor Salmo, irmãos. Como curou o pastor Alexandre, sua casa, como curou o pastor Marcos Dutra, como Ele tem curado muito mais vida do que as mortes que não são divulgadas. E o Senhor Jesus, Ele foi em Gadara. Por quê? Porque Ele tem amor com vidas, porque Ele tem amor com almas, porque Ele olha para a pessoa que está no necessitado, paupérrimo, ele não tem nada, igualzinho no Salmo 113. Os olhos do Senhor contemplam as obras do céu, contemplam as obras da terra, e Ele acha o necessitado. Ele achou o endemoniado de Gadara. E por que Ele achou o endemoniado de Gadara, meus irmãos? Porque Ele queria transformar essa cidade. Irmãos, o poder de Deus é tremendo. Os inimigos aqui, os demônios, falaram assim: o Senhor viesse nos atormentar antes da hora? Porque eles sabiam que a autoridade de Jesus podia até determinar que eles fossem para o abismo e nunca mais sair de lá. Irmãos, e outra coisa que chama a atenção nesse texto é o seguinte: criar porcos numa terra santa. Se lá não se alimenta de porcos, se lá tem uma doutrina dada pelo Senhor, uma lei dada pelo Senhor relacionada a porcos, como é que esse povo vai criar porcos? Como é que esse povo vai mexer com imundície, com coisas impuras? E mais uma vez a sociedade, ela demonstra toda a sua percepção de mau caratismo. Porque quando Jesus traz toda a libertação para esse homem, o que a sociedade faz? A sociedade fala para Jesus: nós queremos que o Senhor retira dessa cidade. Nós queremos que o Senhor retira dessa cidade. Irmãos, eu gosto de parar e ficar estudando a Bíblia, às vezes assim na minha simplicidade, no meu pequeno tempo que eu tenho, por causa do trabalho. Eu gosto de parar e ficar observando o seguinte: quando a gente olha em vários momentos que o Senhor está ministrando para multidões, as multidões não querem ir embora. Agora essa cidade aqui, ela expulsa Jesus, porque Ele permite com que os demônios entrem naqueles porcos. E o que acontece com os porcos? 2.000 demônios aproximadamente se precipitam de um penhasco elevado e todos morrem afogados. E o que a sociedade ficou olhando? Amou mais os porcos do que a libertação daquele homem. Irmãos, o recado para a igreja é um recado que nos traz, assim, nos chama a atenção. O que nós estamos amando? Qual que é a direção que nós temos dado em relação ao amor de Jesus? Qual que é a direção que a gente tem tido em relação ao zelo da casa do Senhor? Meus irmãos, o que Jesus veio dar para esse homem? É muito simples. É muito simples. A gente pode perceber o seguinte: quando se aproximaram de Jesus, depois que esses porcos já tinham sido mortos, as pessoas vieram até Jesus. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado. Oh, irmãos, que coisa gloriosa. Antes, dormindo em sepulcros, vivendo perto de mortos, deitado em cima de corpos,
se cortando, se mutilando, gritando. A Bíblia fala em alguma versão que ele ia para lugares longínquos, para lugares desérticos. E agora ele está assentado aos pés de Jesus e com outra situação, vestido. Vestimenta imediata, pastor Alexandre. O Senhor Jesus, ele cobre aquela vergonha. Ele cobre aquela expressão que a sociedade olha para a roupa. O Senhor Jesus, ele não está preocupado. Que jeito que está? Ele quer te transformar. Eu venho te falar, o Senhor Jesus, ele recepciona qualquer pessoa que chegar na sua presença. O amor dele é tremendo. O amor dele é real. Ele não despreza ninguém. Ele é amoroso. Ele entregou a sua vida para quê? Para te dar vestimenta, para te dar paz, para te dar alívio, para te dar vida eterna, para te dar vida com abundância, para te dar refrigério, para te dar segurança no dia da sua aflição, para te dar cura, para te dar prosperidade. Irmãos, às vezes nós estamos querendo prosperidade sem buscar a presença dele. Não vai ter, irmãos. Não vai ter. Como é que você pode ler um texto desse e não ter a percepção que a mudança de Jesus é imediata? Ele transforma de imediato. O texto não nos permite interpretar se quando ele corre para Jesus, ele estava por si só à vontade, ou se ele estava com a questão demoníaca indo até lá. Irmãos, como é que esse homem podia entender que aquele homem que desceu, que pisou na praia, ia trazer libertação para ele? Mas ele tinha revelação ali, filho do Deus Altíssimo. Irmãos, quantas pessoas desceu nessa praia de Gadara, irmãos? Não pôde transformar a vida desse homem. Mas eu vim dizer para a igreja, Jesus Cristo transforma as nossas vidas, meus irmãos. Jesus Cristo é amoroso, meus irmãos. Irmãos, se eu olhar para a minha vida, se eu tivesse tempo de contar para vocês o que Ele fez na minha vida, irmãos. Irmãos, esse amor transforma, esse amor liberta, irmãos. Eu já contei para a igreja várias vezes, o meu retorno para a casa do Senhor, eu estava bêbado às 4:00 da manhã. O Espírito de Deus falou comigo, é isso que você quer para a tua vida? Aqui quem pergunta, o que você quer comigo? Esse endemoniado pergunta. E eu lembro do livro de Apocalipse, no capítulo 3, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Você quer ficar dormindo em sepulcros na sua vida espiritual? Ou você quer casa? Porque além da paz, porque ele estava sentado aos pés de Cristo, além da roupa, Jesus devolve uma casa para ele. Irmãos, é precioso demais esse amor. Esse amor, ele é constrangedor. A camisa dos jovens tem uma expressão, né? O amor que escandaliza, né? As pessoas não conseguem entender esse amor. Esse amor liberta das drogas. Esse amor liberta da prostituição. Esse amor liberta dos vícios, da bebida, da cocaína, de todos os vícios. Esse amor é um amor que traz você para viver sem olhar para o que tinha interesse no passado da sua vida. Esse amor, ele é um amor que fala assim, eu sou suficiente na tua casa. Me ame, me sirva, me glorifique, me exalte. Esse é o amor de Jesus por nossas vidas, meus irmãos. Irmãos, eu fico imaginando, depois da vinda de Jesus, esse templo ainda vai existir. As pessoas vão entrar por aqui, meus irmãos, mas não vão encontrar quem prega, pastor Roberto.
Você vai perder esse tempo de salvação. Você vai perder a roupa que Ele quer te dar. Você vai perder a casa que Ele quer te dar. Você vai perder a paz que Ele quer te dar. Você vai perder as curas que Ele faz. Irmão, você não consegue enxergar milagre? Olha a vida do pastor Salmo, irmãos. Quer um milagre mais perto da nossa igreja? Mas milagre também é nós acordarmos, meus queridos. Nós não mandamos no nosso tempo de vida. Milagre é a gente poder respirar, expressar, enxergar. Tudo isso é milagre, tudo isso é bondade do Senhor. São bondades eternas que estão sendo colocadas nas nossas vidas. E muitas das vezes desprezamos. Muitas das vezes nós não queremos assentar aonde Jesus está. Muitas das vezes nós estamos abandonando a refeição, o maná do Senhor. Choca, gente. Choca o que Deus quer dar para as nossas vidas. Eu olho para mim, meus irmãos, vocês acham que eu não tenho pecado? Não, eu tenho muito. Eu subo aqui com tremor. Eu falei, Jesus, quando eu estava aqui, eu falei, Jesus, se não for o Senhor, o que é de mim? O que é de mim? O que é da minha casa? Vamos reconhecer, meus irmãos, Jesus está aqui, ó. Ele pisou nesse lugar, nesse santo lugar. A autoridade é dele, o poder é dele, toda a honra e toda a glória é para ele. É culto, irmãos. É culto, é momento de nós rendermos aos pés de Jesus e enxergarmos os privilégios e podermos contemplar a glória dele o tempo inteiro. É momento, irmãos, de nós revigorarmos, de nós enxergarmos que o Senhor, com essa pandemia, Ele quer conserto, Ele quer relacionamento, Ele quer que você o busque, que você o entregue a sua vida, que você coloque a sua vida na dependência dEle. Esse homem, ele soube aproveitar a oportunidade, irmãos, muito melhor do que aqueles 9 leprosos que o Senhor Jesus curou e foi embora. E quantas vezes o Senhor Jesus tem falado conosco? Quantas vezes Ele permite situações se afligirem as nossas casas, as nossas vidas? Eu falo de tudo, irmãos. Eu falo de saúde, eu falo de angústia, de tristeza, de aflição, falo de vida financeira, falo de amigos que sumiram. Se for olhar da época que eu estava lá fora, eu conheço os meninos, mas ninguém me liga. Não são mais meus amigos. Os meus amigos estão aqui, ó. Os meus irmãos estão aqui. As pessoas que me interessam. Irmãos, quando eu fico sabendo que alguém está doente e eu não estou, irmãos, eu fico com vontade de orar, irmãos. Nós temos que ser amorosos, irmãos. Nós temos que derramar nos pés de Jesus e falar, Jesus, tem misericórdia. Irmãos, esse texto é difícil pregar. Sabe por quê, Adriano? Eu tenho um irmão lá em casa, em Tuiutaba, que ele vive trancado. A doença psiquiátrica que meu irmão tem, muitas das vezes a gente tem que isolar. É o que a sociedade pode fazer. Mas com muita atitude, com muito temor, eu venho falar que Jesus cura. Porque eu fiz parte da oração dos que estavam doentes dessa igreja até hoje. Eu creio que Jesus cura, meus irmãos. Eu sinto isso como meu olhar. Como eu posso enxergar vocês. Eu tenho a certeza que Jesus cura. Eu tenho a certeza que Ele liberta. Eu tenho a certeza que Ele restaura. Eu tenho a certeza que Ele traz paz. Eu tenho a certeza que Ele santifica, que Ele justifica. Eu tenho a certeza que Ele tem autoridade.
Eu tenho a certeza que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu tenho a certeza que Ele é o leão da tribo de Judá. Eu tenho a certeza que toda a humanidade num dia vai se render aos pés dEle e reconhecê-lo como Rei. Eu tenho a certeza que o reino dele nunca vai ter fim. Eu tenho a certeza que Ele vai nos dar a vida eterna. Eu tenho a certeza que Ele é a rosa de Saron, que Ele é o lírio dos vales. Eu tenho a certeza que Ele é tudo na nossa vida. Eu tenho certeza que Ele é a fortaleza, que Ele é o refúgio, que Ele é o socorro, que Ele é o nosso guia, o nosso juiz, a nossa salvação. Eu tenho certeza que quando eu deposito a minha confiança nele, nada pode me abalar. Eu tenho a certeza que as lutas vêm na minha casa, mas eu tenho certeza que a presença, a companhia do Senhor se faz presente comigo. Salmo 23, verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Eu sei que Ele está com a minha casa. Eu sei que os 30 anos de doença no meu lar não vai me impedir de orar por vidas, e vidas ser curadas, de vidas ser restauradas, de vidas ser libertas, de vidas ter mais compromisso com a presença do Senhor. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. Que maravilha, né, meus irmãos? Poder de escolha. Perfeito juízo. Sabe, Adriano, quando você decide os seus negócios no trabalho, perfeito juízo. Ou você quer Jesus, ou você quer o mundo. Não tem outra. Vida espiritual, salvo ou não salvo. Não tem outro jeito de eu falar com vocês, meus irmãos. Eu já saí de culto aqui, e as pessoas falam assim, mas você bate demais. Não. É a expressão do meu amor. É a expressão do meu amor. Eu não posso te deixar de falar a verdade. Evangelho não é bênçãos materiais. Ele traz bênçãos materiais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele traz bênçãos materiais. Mas Evangelho, acima de tudo, é salvação. Evangelho é paz, Humberto. É boas novas na sua casa. Evangelho é refrigério. É condução às águas tranquilas. É pegar uma planta que estava morta e plantar ela junto a ribeiros de água, que vai dar o seu fruto na estação própria. A palavra do Senhor me ensina no livro de Apocalipse que existe a árvore da vida plantada lá no céu. E a Bíblia é tão clara, pastor Paulo, que ela fala assim, e dá o seu fruto todos os meses. Imagina, qual que é a árvore que dá fruto todos os meses na face da terra? Mas a do céu dá. E eu vim te falar de fruto. Primeiro, paz, ficar sentado. O princípio do texto. Esse homem vivia encarcerado em prisões da sociedade e dos demônios. 6.000 demônios escravizando, lutando, pelejando. Imagina, será como que era a família desse rapaz ver ele nessa situação? Alguém clamava. Eu acredito nisso. Irmãos, existem muitas pessoas que estudam muito mais do que eu a Bíblia. Mas de vez em quando eu percebo algumas revelações que o Espírito Santo de Deus quer me dar. Viúva de Naim, a Bíblia não fala que ninguém convidou ele para ir lá. Ele foi e ressuscitou. Ele viajou a pé, foi lá e ressuscitou. O filho da viúva de Naim. E ele foi até Gadara. Ele colocou a paz, ele colocou a vestimenta, ele colocou em perfeito juízo. E o que a sociedade fez aqui? Teve medo. Se nós olharmos
As leis que estão sendo realizadas ultimamente contra a igreja são muito grandes. Eles têm medo da igreja. Eles têm medo do poder da igreja. Mas a igreja de Cristo, a igreja que serve com santidade, que serve com fidelidade, essas pessoas tiveram medo. E qual que é a percepção que eu tenho nessa hora? Imagine, irmãos, essa sociedade aqui tinha tudo para falar igual Samaria, né? Fica conosco. Fica conosco. E Jesus ficou alguns dias a mais em Samaria. Imagina que presença. Imagina, Alexandre, se nós pudéssemos falar assim: Jesus, fisicamente, vamos em casa agora, vamos jantar comigo. Alguns tiveram essa oportunidade, mas espiritualmente você está tendo hoje. Porque Ele está dizendo nessa igreja hoje: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar na tua casa. Eu vou cear com você, vai virar festa. A minha presença traz festa na sua casa. A minha presença vai ter paz na sua casa. Você está doente? Jesus vai entrar lá. Jesus vai trazer alegria. Ele prometeu festa. E aí eu quero já ir para o término. Por que essas pessoas ficaram com medo? Medo financeiro? A gente não sabe. Medo de Jesus? Medo de tirar as vestimentas que não interessam em vida espiritual? Medo de exposição? O Espírito de Deus manda dizer a cada um de nós, primeiro para mim: eu te conheço. O salmista Davi, ele fala: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. O Senhor conhece os meus pensamentos. Não há nada que você possa estar fazendo que Jesus não possa mudar. Mas hoje, nesta noite, Jesus, Ele veio te ofertar. Você quer sentar aos meus pés? Você quer paz? Você quer uma vestimenta nova? Você quer uma vida nova? Você quer ficar em perfeito juízo? Poder dormir, irmãos? Poder abraçar sua esposa? Abraçar sua casa? Sentir paz? Sentir alívio? Jesus está ofertando hoje. É tempo de salvação. É tempo de cada um de nós. Eu achei interessante a palavra de domingo do pastor Carlos. Examine-se. Vamos examinar as nossas vidas. É tempo de fazer um exame completo das nossas vidas. E para concluir, meus irmãos, por que Jesus deu tudo de mais precioso na vida desse homem, permitiu que os demônios entrassem nos porcos, mas não atendeu o pedido desse homem de Gadara? Deixa eu ir contigo. E o Espírito Santo está me instruindo aqui agora. Você está pedindo e eu estou falando não, e você às vezes está achando que eu não posso dizer não. Está escrito aqui, ó. Esse homem insistiu com Jesus: deixa eu ir contigo. Mas o show está agora. O senhorio de Cristo traz liberdade, não escravidão. O senhorio de Cristo fala com esse homem de Gadara: eu gostaria que eu não vou deixar você vir comigo, você não vai andar comigo. Eu estou te pedindo, vai para a tua casa, para a tua família. Já pensou, pastor Roberto? Vai para a sua casa. E o Espírito de Deus hoje está dizendo: eu quero que você vá para a sua casa com a presença de Cristo. Porque Jesus não veio escravizar ninguém, meus irmãos. Nós temos que ser crente porque nós queremos.
Porque Ele nos escolheu. Não foi nós que o aceitamos. Mas a alegria de o servir nos faz ter a liberdade de ir para as nossas casas. E eu gostaria que você fosse para a sua família. E além de ir para a sua família, conta as bênçãos que eu fiz na sua vida. Quem aqui, não tem bênção para contar de Jesus? Qual dos que estão presentes aqui que não podem expressar do amor de Jesus? Irmãos, eu não estou dizendo para você, vir para a tribuna, pregar. A minha esposa mesmo, se der um microfone para ela, Alexandre, ela não vai falar. Até hoje nós estávamos almoçando, eu perguntei para ela assim, Jussara, teve alguma coisa? Ela vagamente lembra de um período de uma sala de aula. Ela não fala, pastor Roberto. Mas ela lá com as amigas, ela fala. E o Senhor Jesus, Ele quer o quê? Está escrito aqui, vai para a sua casa, conta as obras que foi feita na tua vida e também nessa cidade aqui. O seu testemunho é libertador. O seu testemunho, as pessoas que te conheciam, verá que você está liberto, completamente liberto. Você está em paz, você está vestido, você está em perfeito juízo. Então é sobre essa palavra, meu irmão, que eu queria entregar para você. E eu não vou chamar ninguém que está aqui para vir aqui. Nós não temos essa possibilidade. A gente está respeitando todas as coisas. Pastor Carlos nos ensinou no culto de domingo à noite. Faça um exame hoje do que nós precisamos ser libertos. Pergunta do Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a pergunta que eu deixo e o Espírito Santo traduzirá ao vosso coração. Deus abençoe a igreja, a paz do Senhor, meus irmãos.